Celebrai com júbilo ao Senhor, nós todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, é eterna a tua bondade e a tua fidelidade, de geração a geração. Alegria, ali, alegria, alegria, ali, alegria, alegria, ali, alegria, alegria, ali, alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor, nós todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, é eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Alegria, ali, alegria, alegria, ali, alegria, alegria, ali, alegria, alegria, ali, alegria. Bom dia, amiguinhos! Sejam bem-vindos ao nosso momento de evangelização. Meu nome é Pôncio Pilatos e vivi a época de Jesus. Quero contar para vocês uma história muito interessante. Naquele domingo, o povo recebeu Jesus com ramos de oliveiras, ramos de diversas plantas nas mãos, balançando para a sua chegada. Cantavam glórias, alegria, alegria, alegria. Jogavam tapetes no chão para que ele pudesse passar. Todos aclamavam Jesus como o Rei dos Judeus. Mas quando esperavam que Jesus pudesse fazer um sermão, um discurso, conclamando a todos para uma grande guerra, Jesus silenciou e foi para a cidade de Betânia, na casa de seus amigos Marta, Maria e Lázaro. E aquela semana passou quando Jesus, na quinta-feira, mandou realizar uma ceia. Seria a despedida deles, dos seus seguidores. Ninguém sabia que aquela seria a última noite. Jesus realizou na casa de Maria de Jerusalém aquele encontro, aquele momento tão aconchegante de diálogo, de aprendizado. Mas logo depois, à noite, quando ele foi orar no Monte das Oliveiras, foi preso pelos soldados do Sinédrio, foi julgado pelos sacerdotes e então no dia seguinte, sexta-feira pela manhã, ele foi levado à minha presença. Ele foi trazido para poder conversar comigo, porque afinal de contas, somente nós, os romanos, poderíamos mandar à morte aqueles que eram condenados. E quando Jesus veio trazido à minha presença, eu o chamei para conversar em particular. Eu lhe perguntei: tu és o Rei dos Judeus? E eis então que Jesus disse: você está dizendo, e não eu. Tu és ou não és o Rei dos Judeus? Eu perguntei. E ele disse: se eu fosse rei, os meus súditos não deixariam acontecer o que está me acontecendo. E eu vim trazer a verdade, disse Jesus, para iluminar todos os corações. Eu perguntei a Jesus: mas o que é a verdade? E ele ficou em silêncio. Ele nada me disse. Diante daquele homem, um carpinteiro, não vi erro algum para poder condená-lo a qualquer coisa.
Mas o povo lá fora estava todo reunido. Todos queriam que eu tomasse alguma decisão. Então levei Jesus lá para fora e disse para o povo que não tinha visto nada de errado na vida daquele homem, mas já que o povo desejava que algo fosse feito, que eu mandaria que ele recebesse algumas chibatadas, algumas chicotadas às suas costas, para que assim pudesse aprender qualquer lição, se é que tinha alguma lição para poder ser aprendida. E ele foi levado então para as chicotadas, e quando trouxeram Jesus à minha presença novamente, ele estava todo sujo de sangue, havia uma coroa de espinhos à sua cabeça, tinha um manto vermelho também jogado sobre o seu corpo, e eu não podia acreditar como é que Jesus ainda estava vivo. Diante daquela situação, eu não tinha mais o que fazer. E o povo começou a gritar que algo mais deveria ser feito. Mas o que eu poderia fazer com Jesus? Não tinha encontrado nele nenhum erro. Tive uma genial ideia. Era a Páscoa, a festa do povo judeu que comemorava a libertação deles lá do Egito, quando ficaram escravos daquelas terras. E era muito comum nesse dia nós soltarmos um prisioneiro. Então mandei buscar o prisioneiro mais perigoso, Barrabás, e ele então foi trazido. Até engasguei para contar essa história. Ele foi trazido e quando eu perguntei se o povo desejava que soltasse Barrabás ou Jesus, porque Barrabás era um perigoso ladrão das estradas, eu tinha certeza que o povo preferia que Jesus fosse libertado. Para minha surpresa, eles pediram para soltar Barrabás. E para cumprir com a minha palavra, tive que soltá-lo. Ali estava agora diante de Jesus e o povo começou a gritar: crucifiquem-no! Crucifiquem-no! Eu fiquei com medo de que houvesse uma revolução, uma guerra ali. Então olhei para eles, Jesus era do seu próprio povo, pedi aos meus servos para trazer um vasilhame com água. Lavei as minhas mãos e disse para o povo: eu não tenho nenhum compromisso com esse sangue inocente, porque a minha esposa Cláudia, ela havia me dito: Pilatos, não suje as suas mãos com o sangue desse homem, porque ele é inocente. E foi assim, meus amiguinhos, que Jesus foi condenado à crucificação. Levou a sua cruz até o Monte Gólgota, onde foi pregado, e depois que morreu, foi sepultado. Mas no terceiro dia, eu fiquei sabendo, a notícia se espalhou por toda Jerusalém, de que ele havia retornado dentre os mortos. Ele havia ressuscitado. Jesus havia aparecido a Madalena, depois apareceu a outros seguidores, porque ele veio comprovar a imortalidade da alma, que ninguém morre. Morre o corpo, mas o espírito continua a viver. Neste domingo, meus amiguinhos, que se aproxima, comemora-se na terra a Páscoa. Conforme nós dissemos, a Páscoa na época de Jesus era a comemoração do povo judeu da libertação do seu povo lá do Egito, da escravidão. Depois da chegada de Jesus aqui na terra, os cristãos, os seguidores de Jesus, começaram a comemorar a Páscoa como o dia da sua ressurreição, porque Páscoa representa vida. Por isso, no dia da Páscoa, precisamos sempre nos recordar de Jesus. Jesus deve sempre estar nos nossos pensamentos, porque o coelhinho da Páscoa, o ovinho da Páscoa, são criações do mundo, do comércio.
O mais importante é o que essa mensagem nos traz, como uma forma de nós nos unirmos cada vez mais na proposta do Evangelho de Jesus. Espero que vocês tenham gostado. Outra oportunidade, eu, Pilatos, retorno para poder contar novas histórias. Oba, 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 celebrai com júbilo ao Senhor, nós todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom,